O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a UniaSelv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a UniaSelv. Com a UniaSelv, você chega lá. UniaSelv. Olá, está no ar o episódio 28 do Pode Perguntar, o podcast da UniaSelv. Hoje a gente vai conversar sobre um dos cursos mais procurados pelos candidatos, a graduação EAD em Pedagogia, uma formação super importante não só para os acadêmicos do curso, mas também para todos os outros futuros profissionais, já que todos passam por uma sala de aula antes de começarem uma carreira. Ou seja, o pedagogo tem um papel fundamental na sociedade. E para a gente ter todos os esclarecimentos sobre essa formação, a gente recebe a coordenadora do curso de Pedagogia da UniaSelv, Ana Clarice Alencar Barbosa. Muito obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vinda, professora. Olá, Priscila. Olá a todos. Eu que agradeço o convite. É sempre bem importante a gente falar sobre o curso de pedagogia, sobre o pedagogo, né? Profissional aí envolvido na educação, desde a educação básica, né, até o ensino superior. Exatamente, prof. Eu queria que a senhora começasse explicando justamente isso, né, sobre essa importância na formação dos educadores. Então, Priscila, a importância do curso de pedagogia na formação de professores, né, é porque a pedagogia ela é uma área, na verdade é um curso generalista. Ela é uma área que abrange várias áreas do conhecimento, o campo é bastante vasto e a gente concentra teoria e prática dentro de um mesmo curso. Então, a gente foca principalmente, claro, no campo da educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, que no caso são crianças que estão inseridas da 1ª à 5ª série, né? E também a educação de jovens e adultos. A gente pode atuar também na gestão educacional, na orientação educacional, na supervisão educacional. A gente pode atuar como consultor, né, de uma empresa. A gente pode atuar também dentro de RH, né, na parte de gente, cultura, relações interpessoais. Então, ele é um curso muito completo, né, na formação de professores. E claro, né, existe aí uma formação bem diversificada, né, focado principalmente, né, para a questão do conhecimento tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais do ensino fundamental. E é justamente que eu ia lhe perguntar isso, assim, por exemplo, qual é a diferença do curso de pedagogia para outros cursos de formação de professores? Ah, legal. Na verdade, existe uma diferença assim, significativa no que diz respeito à particularidade do curso, né? Como eu coloquei antes, a pedagogia, o foco é as crianças, né, que estão na educação básica, no caso a educação infantil, de 0 a 5 anos, o ensino fundamental, né, do 1º ao 5º ano, a gestão educacional. Então, essa é a área do pedagogo, vamos dizer assim, dentro da escola. Já as outras licenciaturas, no caso, as outras formações de professores, o foco geralmente é direcionado para uma habilidade específica. Por exemplo, então eu vou fazer uma licenciatura em matemática, então eu vou poder atuar somente no ensino da matemática. Eu posso atuar no ensino da matemática, por exemplo, na educação infantil? Não, porque quem atua na educação infantil é o pedagogo. Eu posso atuar, por exemplo, com uma turma de 1º ao 5º ano? Não, porque quem atua do 1º ao 5º ano é o pedagogo. Perceba que nesse primeiro ciclo da educação básica, de 0 até a 5ª série, né, lá do berçário até a 5ª série do ensino fundamental, o pedagogo é o principal, né? Ele é o protagonista desse processo no que diz respeito à formação de professores, no que diz respeito a professores, né? Porque o protagonismo sempre vai ser a criança, né? Sempre vai ser o estudante da qual a gente está formando, né? Está ali participando junto do processo de ensino e aprendizagem.
Então, já os outros cursos de formação específica é exatamente isso, né? Existe uma formação específica para aquela área do conhecimento. Então, se eu vou ser licenciado em matemática, vou atuar com a matemática lá no ensino fundamental 2, no caso do 6º ao 9º ano, e no ensino médio. Então, eu posso, né, vamos dizer, eu vou atuar na matemática, vou atuar na história, na geografia, no ensino religioso, na filosofia, mas então eu vou ficar somente nestas áreas do conhecimento, porque é a minha formação específica. Então, a formação de professores, por isso que eu falo que o curso de pedagogia, ele é generalista, né? Ele tem aí uma abrangência bem maior, um campo bem maior do que as demais licenciaturas, mas tudo vai do interesse de cada um, né? Então, cada um vai buscar aí a sua área do conhecimento que mais te brilha os olhos, né? Para poder fazer a diferença no campo educacional. Com certeza. Prof, e quais são as principais áreas de estudo dentro da graduação de pedagogia? O que mais se vê, assim, o que a senhora destacaria? Então, a matriz do curso ela é bem completa, seguindo, claro, as diretrizes nacionais, seguindo a resolução do Ministério da Educação. Sempre quando a gente pensa num curso de pedagogia, a gente também está permeado por resoluções, né, que estão acima da gente. Então, a gente também tem que olhar para isso. A partir dessas resoluções, então, até a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a LDB, então, tudo isso a gente consegue trabalhar a matriz curricular do curso, e dentro da matriz curricular tem conteúdos que não podem faltar. Então, ele é um curso bastante sólido no que diz respeito à formação, e as disciplinas que mais se destacam, né, as áreas de estudo, como você perguntou, que mais se destaca, são as teorias de aprendizagem, né, como é que a criança aprende, a questão da história da educação, da filosofia da educação, psicologia da educação, né? Então, trabalhando toda a questão das teorias, né? Construtivismo, Vygotsky, Piaget, então, os autores que norteiam aí, então, a construção, né, da aprendizagem da criança, do adulto, né, do jovem, a questão da didática, né, planejamento, avaliação, educação inclusiva, educação em tecnologia também precisa estar muito evidente dentro do curso, a questão da diversidade, né? A sociologia da educação e várias outras áreas aí do conhecimento. E, claro, todo esse conteúdo, né, toda essa base teórica, ela também não fica só na teoria. Por isso que é um curso que concentra tanto teoria quanto prática. Por quê? Porque nós temos os estágios curriculares, os estágios obrigatórios, né, durante o curso. Então, durante o teu estudo, além da teoria, você também coloca em prática aquilo que você estudou durante o seu curso, durante as disciplinas, né? Então, no que diz respeito à política, no que diz respeito à educação inclusiva, no que diz respeito à alfabetização e letramento, pedagogia da educação infantil, lúdico e musicalização, as metodologias. Quando eu falo em metodologias, eu estou falando de pequenas áreas do conhecimento, porque, como eu falei antes, né, nós temos o licenciado numa área do conhecimento e o pedagogo, ele atua na verdade, numa outra área. Mas o pedagogo, lá no ensino fundamental, da primeira à quinta série, ele é o professor de matemática, ele é o professor de geografia, ele é o professor de história, ele é o professor de ciências. Então, o pedagogo, vamos dizer assim, no ensino fundamental 1, ele é o professor de todas as disciplinas. Entende? Então, por isso, dentro do curso, ele precisa ter disciplinas que vão trazer este conhecimento, que é o conhecimento base, para quando esses alunos chegarem no ensino fundamental 2 com o professor da disciplina específica, ele já tenha toda uma bagagem construída em relação aos números, né, em relação à própria língua portuguesa, em relação à geografia, à história, o conhecimento da ciência, para quando ele chegar no ensino fundamental 2, ele está preparado, né? Ele tem já um começo para que esse professor da disciplina específica consiga, então, trabalhar o conteúdo que está previsto também para essa faixa, né? Para essa faixa etária, né? Para essa faixa etária do conhecimento, que seria o ensino fundamental 2, por exemplo. Então, os estágios supervisionados, por exemplo, esse aluno vai trabalhar lá na educação infantil,
ele vai trabalhar lá nos anos iniciais do ensino fundamental e ele também vai atuar na gestão educacional. Então, ele vai se colocar no lugar realmente, né, de protagonista da sua própria formação, porque ele passa a atuar como professor regente, então ele faz observação, ele faz regência, ele entrevista o profissional da gestão, né, ele observa o trabalho desse profissional. Então, tudo isso é reflexo da sua própria formação para quando ele chegar no mercado de trabalho, quando ele tiver a oportunidade, então, de assumir o seu lugar como pedagogo, ele consiga fazer isso de uma forma muito tranquila, tá bom? É isso. Sim, muito completo mesmo e diversas áreas, né? Prof, e me conta uma coisa, como é que a tecnologia ela está cada vez mais inserida no nosso dia a dia, né? Como é que ela está dentro da pedagogia, dentro da área? Acho que tem colaborado, não? Com certeza, com certeza. E assim, como eu falei para você, o curso ele também teve que se adequar. O curso de pedagogia da Uniaselv, né, a partir de 2023/1, por exemplo, nós trouxemos uma nova matriz e nessa matriz a gente trouxe muito em evidência a questão das tecnologias, das metodologias ativas, do ensino híbrido, né? Então, desse pertencimento com relação ao uso dessas ferramentas em sala de aula. A gente sabe que hoje as escolas, por mais que talvez algumas não tenham tanto recurso, né, ou a internet não chega, mas o professor ele precisa estar preparado para atuar com as metodologias, que daí são as metodologias ativas, né? Trabalhar com projetos, né? Trabalhar com várias outras recursos, educação maker, por exemplo, para que possa realmente estar inserindo essa criança dentro de um contexto diferenciado para que ela aprenda. Então, claro, sabemos que esse uso da tecnologia é importante, ele é uma oportunidade para o nosso educador também se desenvolver, né, para o nosso profissional sair um pouco da caixinha, vamos dizer assim, né, daquilo que já está pronto e posto e acabado, né, vamos dizer assim, que é a escola, né? Se você parar para pensar, a escola não mudou, né? A escola continua do mesmo jeito, né? A sala de aulas, as mesas, as cadeiras, né, o quadro lá na frente, hoje já não é quadro com giz, com canetão, vamos dizer assim, mas pouco se mudou. Né, esse espaço que a gente conhece como escola. Então, sim, é uma oportunidade para que o educador, para que o professor reflita sobre esse espaço e possa transformar ele, né, num conjunto muito mais aberto, muito mais dinâmico, de exploração mesmo, assim, no sentido de trazer ferramentas diferentes, né, para que esses alunos, e claro, você enquanto professor, né, que escolheu a pedagogia, possa dominar essas ferramentas digitais, né? E esses métodos de ensino para que possa ser uma vantagem, não somente para o seu aluno, né? Para quem está ali com você em sala de aula, mas para você também enquanto profissional da educação. Então, claro, é importante sim que os profissionais da pedagogia se especializem nessas abordagens, né? Para que possam, claro, né, oportunizar, né, para essas crianças um conhecimento diferenciado, uma atualização constante, né, sobre como aprender um conteúdo, por exemplo, né, não ficando somente lá no quadro, por exemplo, né, então, e aí, claro, tem escolas que têm laboratórios, então, para explorar, como eu posso explorar esses laboratórios, como eu posso trabalhar outros recursos que eu tenho na minha escola para oportunizar exatamente situações que integram a tecnologia, né, dentro da formação do pedagogo. Não somente no curso, né, na formação inicial, mas depois lá no campo do conhecimento. E por isso nós temos disciplinas importantes que vão dar esta abertura para o nosso acadêmico poder saber, né, e conduzir isso depois no campo da prática. E inclusive durante até próprios estágios, né? O estágio curricular obrigatório. Então, é bem interessante nesse sentido. E além das mudanças, né, falando em alterações em tecnologia, como o curso de pedagogia da Uniaselv consegue se adaptar a demais mudanças dentro da área da educação básica? Então, na verdade, essas mudanças elas são constantes, né? Então,
a gente tem que estar preparado. E aí, como eu falei, né, anteriormente, a gente sempre está antenado, sempre está buscando, a partir das resoluções, a partir das próprias construções, né, didáticos, pedagógicos, né, que colocam aí no mercado, trazer essa formação para dentro do nosso curso, para a matriz curricular do curso. Então, essas adaptações, elas ajudam e preparam esses futuros pedagogos, né, para enfrentar, claro, os desafios contemporâneos, né? Por isso que são contemporâneos, eles estão vivos, né? Eles estão sempre em movimento, né? Então, hoje, o que é contemporâneo hoje, o que é atual hoje, pode ser que amanhã já tenha algo que substituiu ou que seja melhor do que aquele. Então, além do estudo, além da formação inicial, como eu coloquei para vocês, é importante que a gente, pedagogo, a gente não pare, né? Que essa formação inicial seja só o começo. E mesmo durante o meu estudo, né? Mesmo durante a minha trajetória, a minha graduação, que eu possa também buscar ferramentas, buscar estudo, pesquisa, saber mais sobre os assuntos, né? Que você está estudando, inclusive no curso, para que você possa realmente se comprometer, né? Se comprometer com uma aprendizagem mais eficaz, inclusiva, né? E adaptado, claro, para as mudanças e as necessidades desses alunos aí do século XXI, tá? Então, isso é bem importante mesmo. E, claro, pensando em Uniaselv, essas mudanças começam na sua matriz curricular, na atualização dos materiais, isso a gente faz constantemente, na atualização da trilha de aprendizagem do nosso aluno, né, pelo Gioconda, que é onde fica hospedado, né, toda a construção teórica de vídeos, de materiais, a nossa própria biblioteca virtual, ela está sempre em constante mudança, né? Está sempre atualizando. Claro, gente, tem livros que são clássicos, né? Que a gente não vai substituí-los, não é isso. Mas a gente precisa, sim, né? Sempre estar buscando novas leituras, novas ferramentas para a gente poder ampliar o nosso repertório, né? Para aquilo que a gente vê e para aquilo que a gente faz no nosso contexto, no nosso dia a dia de escola, de formação, de sala de aula. Então, é um processo contínuo. Sem dúvida, e por isso que o curso é um dos sucessos na Uniaselv, né? Prof, e qual é mais ou menos a média de duração do curso de pedagogia aí? Vai que tem algum candidato interessado que queira se matricular, se inscrever? Conta um pouquinho qual é a previsão assim que a pessoa pode se formar nessa graduação. Muito boa pergunta. O tempo mínimo, porque como é uma graduação de 4 anos, então o tempo mínimo, vamos dizer assim, são 4 anos, perfeito? Então são 8 módulos, cada módulo a gente tem em média 5 disciplinas, além dos estágios e práticas, né? E todas as atividades que acontecem durante o curso para qualificar você, né, enquanto um profissional de excelência, né, e que vai fazer a diferença no mercado de trabalho, vai fazer a diferença na vida de crianças, jovens, né, e adultos no que diz respeito aos estudos, né, à aprendizagem. Então, esse curso ele tem a duração de 4 anos, que é o mínimo, mas, claro, o aluno pode se formar em até 6 anos, tá bom? Então, é isso. Bem explicadinho. Prof, outra coisa que eu tenho curiosidade, a gente sabe que a Uniaselv lançou Competências em Movimento, um programa inédito aí, pioneiro, que traz ali, ajuda a desenvolver as habilidades voltadas para o mercado de trabalho, além desse conhecimento teórico dos cursos, né? Eu queria que a senhora me contasse um pouquinho quais habilidades interpessoais, por exemplo, os estudantes de pedagogia conseguem desenvolver durante a graduação. Ótimo. Na verdade, essas habilidades elas já acontecem desde o primeiro momento que você inicia o curso, desde a primeira disciplina da qual você está matriculado. Cada uma das disciplinas ela tem um olhar para uma competência vinculada ao curso. Então, o curso ele olha para a questão do pensamento digital, do pensamento criativo, da ética, então, das resoluções de problemas.
Então, tudo isso, né, todas as disciplinas, né, até mesmo na construção de um banco de questões, por exemplo, de fazer uma pergunta sobre aquele assunto estudado, a gente está olhando para essas competências, né? O que eu quero que o meu aluno tenha como base, né, a competência necessária para ele poder atuar realmente no mercado de trabalho. E pensando principalmente no que diz respeito aos aspectos socioemocionais, né? A questão do aspecto colaborativo, trabalho em equipe. Então, tudo isso envolve, claro, né, durante todo o seu curso, durante o estudo das disciplinas, um trabalho mesmo de observação, de protagonismo, de inserção, né, daquilo que está sendo desenvolvido durante o curso, das entregas, na resolução de um exercício, por exemplo, num livro, em você assistir um vídeo que nós preparamos para colocar numa trilha, num vídeo curto, numa entrevista, até mesmo nesse podcast, né? Então, aqui, a todo momento, a UniaSelv, de alguma forma, está trabalhando as competências, né, necessárias para que o nosso aluno, então, possa se desenvolver com excelência no mercado de trabalho, né, atendendo aí uma educação de qualidade, né, que é o que a gente almeja, com certeza, né, para a nossa sociedade. Sem dúvida. Prof, e lá no início tu falou um pouquinho que há disciplinas, né, de inclusão, diversidade. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, né, o que acontece nessas disciplinas, como esse tema é abordado e também como se aplica numa sala de aula essa questão de inclusão e diversidade. Se a senhora pudesse dar algum exemplinho assim para a gente entender, por favor. Uhum. Então, a questão da educação inclusiva, nós temos disciplinas específicas, né, com relação à inclusão, e também durante o curso, por exemplo, quando você estuda políticas educacionais, que é uma disciplina do curso, existe ali um capítulo, um item que fala sobre as políticas da inclusão. E a inclusão não é só o aluno da educação especial, né? Público da educação especial. A inclusão, na verdade, é você olhar para o todo, né? Você inserir todos, né? Com empatia, né? Olhando para a diversidade, respeitando o seu espaço, respeitando o seu tempo de aprendizagem, né? Respeitando o tempo, né? Que essa criança, que esse adulto precisa para aprender um conteúdo, por exemplo. Então, é nessa forma. E claro, né, esse profissional da pedagogia, depois, a gente sabe que cada um, pensando na graduação, tá? Quando a gente termina uma graduação, como eu falei, a gente vai terminar o curso de pedagogia, por exemplo. Mas durante o teu curso, você, por exemplo, gostou muito de trabalhar com a questão da educação inclusiva, né? Trabalhar com crianças, né, com jovens que são público da educação especial. Pois então, quando você termina uma graduação, você pode buscar uma especialização nessa área do conhecimento, para você se tornar um especialista naquela área, né? Isso vale para qualquer outra área do conhecimento também, porque durante um curso você estuda vários assuntos que são importantes para a sua formação enquanto pedagogo. E depois, claro, você vai pegar esse conhecimento que você adquiriu durante os 4 anos e vai verificar, poxa, o que brilha os meus olhos? O que eu quero ser especialista em quê? Eu quero ser especialista na educação especial. Eu quero ser especialista na área de Libras, porque você também tem uma disciplina de Libras, que é Língua Brasileira de Sinais, né? A Língua Brasileira de Sinais, no caso, para trabalhar com crianças, né, e jovens surdos ou com deficiência auditiva. E a gente sabe que tem pedagogos, por exemplo, que têm o conhecimento da Libras. Então, você pode, por exemplo, ao terminar o curso, fazer uma especialização em Libras e trabalhar depois, né, lá na educação infantil, por exemplo, com crianças surdas, com crianças que têm uma deficiência auditiva, ou até mesmo como um segundo professor, né, em turmas de atendimento educacional especializado. Então, para vocês perceberem, né, aí a abrangência que a formação do pedagogo tem aí na sua formação, né, enquanto professor do ensino fundamental e da educação infantil. Sim, enorme, né, porque é isso,
segue para terminar um ensino médio ou para ir para um nível superior precisa concluir o fundamental e sem um pedagogo é impossível, né? Prof, a senhora já comentou aqui da trilha de aprendizagem, né, que fica dentro do Giocondo, que é o portal do aluno, dentro da Uniaselv, e lá os alunos acessam esses materiais, né? E aí tem livro, exercício, vídeos, como a prof comentou. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente como funciona o papel do tutor, esse acompanhamento que a Uniaselv oferece aos alunos. Excelente. O tutor, na verdade, ele é Na verdade, assim, como é que eu posso falar? O tutor, ele é o mediador do encontro. Ele é o profissional que tem formação em pedagogia, tá? Ele é um pedagogo, ele tem formação na área, ele é um especialista, ou ele tem mestrado, ou ele tem doutorado, mas é um profissional formado na área do conhecimento da qual você está estudando, né? Da qual você está matriculado. Então, esse profissional, ele vai te acompanhar durante as disciplinas que você está estudando e vai fazer a mediação do conteúdo. Ou seja, aquele conteúdo, por exemplo, a disciplina de Pedagogia da Educação Infantil, que está lá na sua matriz curricular do curso. Então, esse profissional, ele pega esse material, esse livro de estudos, né? O nosso material, ele é dividido em etapas, e essas etapas também se encontram dentro da trilha de aprendizagem, e além do conteúdo propriamente dizendo que está no livro, a gente prepara vários outros conteúdos, né? Seja um vídeo, seja um material complementar, um vídeo adicional, uma entrevista, uma ida a campo, um estudo de caso. Então, a gente prepara vários materiais para que você possa ampliar o teu repertório a partir do estudo que você está fazendo naquela disciplina. E esse profissional que está com você lá durante o encontro, porque a Uniaselv, ela tem 2 modelos. Nós temos um modelo semipresencial, onde o nosso aluno se faz presente no polo de apoio presencial, tendo o seu encontro uma vez por semana, lá com o professor, né, o tutor do curso, ou você também pode estar matriculado no curso, no caso Flex, né, Flex Curso, da qual você vai estar matriculado numa turma, que também não deixa de ser semipresencial, mas ela é em sala de aula virtual. Então, nós temos esses 2 modelos, da qual você, acadêmico, vai entrar no dia do seu encontro, que é uma vez por semana, em sala virtual, pode ser ali pelo Teams, que é a plataforma que a gente utiliza, né, que é online, onde você vai estar ouvindo e vendo o seu tutor explicar o conteúdo do caderno, né, do livro de estudos, e ele vai estar interagindo, além do conteúdo que está no caderno, mas também com a própria trilha, com todo o material que está dentro dessa trilha, para que vocês possam fazer essa relação. E durante a semana você estuda em casa, você faz os exercícios, na outra semana você continua, né, tendo o estudo com o teu tutor. Então ele é fundamental, porque ele é o professor. Quando a gente era antigamente, lá quando não tinha o ensino EAD, por exemplo, né, que as aulas eram presenciais, né, 100% presenciais, e nós tínhamos um professor lá para explicar o conteúdo para vocês, né? Aqui é a mesma coisa, né? O que muda é como eu falei para vocês, nós temos que nos adaptar às mudanças, né, que acontecem no nosso dia a dia. E o ensino à distância, a educação à distância, ela veio realmente para somar, ela veio para ficar, né, e fazer a diferença na vida de muitas pessoas que, por exemplo, não teriam condições de fazer o ensino superior, porque moram longe, moram, né, em comunidades ribeirinhas, por exemplo, então, ou acesso à internet é difícil, ou a sua cidade é pequena, então não tem a estrutura de uma universidade, de montar algo nesse sentido. E a Uniaselv, a gente tem aí espalhado em mais de 1000 lugares, né? Mais de 1000 polos espalhados pelo Brasil. Então a gente conseguiu se fazer presente em cidades, por exemplo, com 2.500 habitantes, né? 3.000 habitantes, e essas pessoas foram formadas pela instituição. Então, hoje nós temos profissionais capacitados, trabalhando, exercendo a profissão, né,
trazendo até benefícios para a cidade como um todo por meio da educação. Então, a importância que a UNIASSELV tem e a importância que esse tutor tem também, porque esse aluno que se forma conosco, né, ele dando continuidade aos seus estudos, ele vai se tornar também um tutor da instituição. Por que não? Claro que sim. Né? Então, ele pode também ser um tutor do curso. Então, esse profissional, o tutor externo, ele é uma pessoa preparada, né, capacitada, formada na área, que vai mediar o conteúdo a ser estudado, o conteúdo que preparamos, né, durante esses 4 anos, vinculados a uma disciplina, vinculados a um livro de estudos. E esse livro de estudo ele não é sozinho, existe uma trilha de aprendizagem, né, onde você vai encontrar também todo o conteúdo a ser estudado, né, e vários outros recursos adicionais para que você realmente tenha aí o conhecimento necessário sobre aquela disciplina. Então, ele é fundamental nesse processo. E, claro, não existe só a figura do tutor. Nós temos a tutoria interna, que está aqui durante a semana. Então, por exemplo, meu encontro é toda terça-feira. Então, toda terça-feira eu vou me encontrar com o meu tutor externo, seja presencialmente lá no polo de apoio presencial, ou seja, em sala de aula virtual, né? Eu vou entrar pelo computador e vou assistir o meu encontro. E durante a semana, que é o autoestudo, eu posso fazer contato, por exemplo, com um professor da disciplina que fica na matriz, para tirar dúvidas sobre o assunto que foi estudado, para pedir algum tipo de orientação, ou até mesmo com a tutoria interna, que também está, né, vinculado à matriz, para tirar as dúvidas. Ou seja, você não está sozinho nesse processo, né? Você tem a figura do polo, né, o polo de apoio presencial e as pessoas que fazem parte desse polo. Você tem o apoio do tutor externo, você tem o apoio de um tutor interno que está na matriz, você tem o apoio do docente da disciplina durante a semana e também do coordenador de curso, que faz parte desse processo também. Com certeza é bastante suporte. Não, e só lembrando para o pessoal que tanto no semipresencial ou no Flex Cursos, se for o encontro lá no polo fisicamente ou na sala virtual, ambos eles são ao vivo, né, gente? Eles têm dia, tem hora para acontecer marcadinho, que nem a prof explicou. Então é só mesmo o acesso que é diferente, presencial ou remoto, mas ele é ao vivo, ele é marcado, é uma aula, como a prof disse, né? Prof. Isso mesmo, é ao vivo, o professor está ali no encontro para tirar suas dúvidas em tempo real, né? Então, essa interação é em tempo real, e o mais interessante é que você interage também com alunos de vários lugares do Brasil, né? Então, você tem aí a oportunidade de ter aí uma diversidade, né, de pessoas, de culturas, né, de situações diferenciadas num único encontro. Sem dúvida, eu acho o EAD muito rico, por isso ele é de fato inclusivo, né? Não só, como a senhora disse, pelos alunos especiais, que a UNIASSELV também tem estrutura para receber esses alunos, mas por isso ele une pessoas que fisicamente estariam muito longe. Essa troca é muito bonita, é muito enriquecedora, sem dúvida. E falando agora um pouquinho das avaliações, prof. Por exemplo, se a senhora puder nos dizer qual é a média aí que precisa ser atingida pelos alunos para ser aprovados nas disciplinas. E além disso, existem, além das provas, algum tipo de atividade que também vale nota, exercícios, trabalhos? Como é que funciona essa parte de avaliação? Então, na verdade, cada disciplina disciplina de conteúdo, né? Cada disciplina de conteúdo, ela tem a duração de 1 mês. Então, são 30 dias. Então, nós temos, no caso, né, nesse mês, um encontro por semana. Os outros dias é o autoestudo. Então, na primeira semana, por exemplo, você teve ali o primeiro encontro da disciplina. Então, na primeira semana, você vai entender a primeira unidade do caderno de estudos, né? Vai fazer os exercícios, vai tirar suas dúvidas, vai, né, ali participar, né, da questão de conteúdo para entender o assunto que está sendo estudado. E na semana seguinte, você faz a primeira avaliação, que é uma avaliação online. Então, você faz pelo Gioconda, pelo seu ambiente virtual de aprendizagem, ou ainda pelo LeoApp.
Então, nós temos ainda uma ferramenta que até vou acabar me adiantando um pouco, que é o Leo App, que é um aplicativo, né, que você pode estar usando, baixa no seu celular, e você pode estar acessando tudo aquilo que você acessa pelo seu computador, né, o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, você acessa pelo Leo App. Então, você pode acessar até o encontro. Você pode entrar no dia do encontro pelo Leo App para assistir o encontro. Então, por exemplo, eu estou em viagem, porque ele não consome o pacote de dados do seu celular, né, a internet. Então, eu estou viajando, eu quero participar do meu encontro e eu não trouxe meu computador, mas a gente sabe que todo mundo geralmente está com um celular. Então, eu posso entrar ali no celular, no meu encontro e participar do encontro ouvindo ali a explicação do professor, tudo direitinho, naquele momento. Então, é bem interessante porque em qualquer lugar que você esteja, você consegue participar dos encontros e também consegue fazer as atividades, no caso, a avaliação, porque você também consegue fazer a avaliação, a primeira avaliação, que é online, pelo aplicativo. Né? Então, na segunda semana se abre a prova, que é o conteúdo que você estudou da primeira parte do caderno de estudos, né? A primeira unidade. Então, você faz isso de forma online. Na semana seguinte, você vai ter, então, o estudo da segunda parte do caderno de estudos, no caso, a segunda unidade, e já abre para que você faça a segunda avaliação, que daí é em relação ao conteúdo da segunda unidade. Então, primeira avaliação, conteúdo da primeira unidade. Segunda avaliação, conteúdo da segunda unidade. E a terceira e última avaliação, que é na última semana do mês, a gente tem, no caso, 2 avaliações. Uma que é objetiva, de 10 questões, que você faz no polo de apoio presencial, e outra discursiva, com 2 questões que você também faz pelo aplicativo ou pelo Gioconda. Ou seja, nós temos 4 avaliações. Isso eu estou falando de disciplina de conteúdo, né, de livro de estudos, que tem a duração de 1 mês. Então, você tem 3 avaliações, no caso, 2 objetivas e 1 dissertativa, e a avaliação final, que é presencial no seu polo, é uma avaliação objetiva de 10 questões sobre todo o conteúdo que você estudou. Então, são 4 avaliações. A média para passar é 7. Então, o aluno, né, precisa ter média final 7. Não quer dizer que ele precisa tirar 7 na prova para passar, né? Porque existe um somatório e essa média que precisa ser 7 para que você seja aprovado na disciplina. Isso eu estou falando de avaliação de livro, né? No caso da disciplina que tem a duração de 1 mês. Agora vamos pensar numa disciplina de prática pedagógica, que também oferecemos no curso. A prática pedagógica é uma disciplina semestral, ela não tem a duração de 1 mês, ela vai acontecendo entre as disciplinas do módulo, ou seja, né? Cada mês você vai ter um encontro da disciplina de prática e esse mesmo movimento acontece com o estágio. O estágio também é semestral e ele vai acontecendo também durante as disciplinas de conteúdo que você vai estudando durante, né, aquele semestre. Então, já as avaliações de estágio e prática, eu vou começar falando da prática, nós temos 2 avaliações. Uma avaliação que é um portfólio, que é um conjunto de atividades que você realiza, e uma socialização, que é para você apresentar o trabalho, né? Apresentar aquilo que você fez. Ou seja, né, trabalhando a oratória. Não é porque é ensino IAD que vocês não se manifestam, que vocês não se colocam, né, ali para que os outros também escutem aquilo que você aprendeu a partir daquilo que você estudou, a partir daquilo que você vivenciou no campo. E o portfólio da prática é muito interessante porque não deixa de ser, vamos dizer assim, um diário de campo, né? A gente, pedagogo, tem essa coisa do diário de campo, que é como se fosse um planejamento, né? Daquilo que acontece durante o dia. Então, é um diário de campo e essa prática pedagógica, ela acontece do 1º ao 4º módulo. Então, os 2 anos iniciais do curso, você faz a prática pedagógica, onde você se coloca mais no lugar de observador.
né? Não que você não haja como um protagonista, né? Não quer dizer isso, porque você também, de alguma forma, você vai fazer uma atividade no campo, mas você se coloca mais no lugar de observador, para entender esse espaço, que é a escola, que é a instituição da qual você vai trabalhar, né? Claro que o pedagogo pode atuar em várias outras áreas, mas vamos focar aqui, então, na questão instituição-escola. Então, você vai para esse campo, mas mais nesse lugar de observar, de entender como funcionam as coisas, né? Como funciona o trabalho desse profissional professor, como funciona o trabalho desse profissional gestor, para quando chegar no estágio, a partir do 5º módulo, que são os 2 anos ali, né, o final do curso, você vai ter o lugar, então, de protagonismo, porque daí você se coloca mesmo no lugar de professor. Então, você faz a parte de intervenção depois, durante o estágio. Não que não tenha intervenção na prática, tem, mas claro que a avaliação se dá de fato lá no estágio, né? No estágio é que você realmente precisa se colocar nesse lugar de professor regente e você vai ser avaliado pelo aquele professor que está lá, pelo aquele professor daquela turma da qual você está fazendo a atividade. E na prática, não. Na prática, você se coloca mais no lugar de observar o trabalho do outro, daquele profissional, parceiro meu, né? Que também vai ser, de alguma forma, um dia parceiro de trabalho, e percebendo, né, as nuances, percebendo esse contexto para que eu possa melhorar e para que eu possa me desenvolver, para quando chegar no estágio eu estar preparado, né? Eu conhecendo esse espaço e me sentindo mais seguro quando eu chego no estágio. Com certeza. Prof, me diz uma coisa, a senhora já mencionou que o curso prevê o estágio obrigatório na grade curricular, mas se o estudante quiser fazer um estágio prático que não seja obrigatório, ele pode fazer também, não tem problema nenhum, é isso? Com certeza. Na pedagogia, a gente já coloca desde o primeiro módulo. Desde o primeiro módulo, o aluno já pode ter a oportunidade de fazer o estágio remunerado. Isso a gente tem todo um vínculo aqui na instituição, né? Tem toda uma página dentro do ambiente virtual de aprendizagem, com as orientações, com o caminho que precisa ser feito. O seu polo de apoio presencial também está preparado para te ajudar, né, com relação a isso. Então, se você tem interesse, né, em fazer o estágio remunerado, isso é bem tranquilo também dentro da instituição. Ah, legal. Prof, outra coisa que o pessoal também às vezes tem bastante dúvida. Como qualquer ensino, é preciso ter ali um mínimo de frequência nas aulas, né? Correto? Eu queria que a senhora explicasse como é que isso funciona, como esse controle acontece no EAD. Ótimo. Antes de eu responder a tua pergunta, eu só gostaria de complementar a minha fala no que diz respeito ao estágio supervisionado, para que vocês não confundam, né? Existe o estágio obrigatório, que faz parte da matriz curricular do curso, e isso precisa ser cumprido, precisa ser feito, e existe o estágio remunerado, que fica a seu critério, você pode buscar ou não, tá bem? Então, é um a mais para você, mas não quer dizer que você é obrigado a fazer, diferente do estágio obrigatório, o nome já diz, né? Obrigatório. Esse precisa ser feito, precisa ser cumprido para que você possa ter a média na disciplina e possa, então, terminar o curso com bastante tranquilidade. Com relação à frequência, né, como a gente está falando de ensino EAD, não quer dizer que é ensino EAD que eu não vou participar dos meus encontros, muito pelo contrário. Aí sim que é importante a gente participar. Poxa, a gente está no conforto da nossa casa, né, no conforto do nosso lar, né, e podendo, então, ouvir e participar e acompanhar, né, aquele encontro que está acontecendo naquele dia, seja em sala de aula virtual, seja lá no polo de apoio presencial. É importante que você tenha pelo menos 75% de participação, né, de frequência, para que você possa se sentir tranquilo, para que você se sinta seguro com relação à disciplina, para que quando chegue a hora das avaliações você também consiga, né, fazer elas de uma forma muito mais eficiente, né? Porque se você participa, você interage, você, né, de alguma forma fez a leitura dos materiais,
isso tudo vai também da gestão do tempo, né? Não é porque ensino à distância que é mais fácil, muito pelo contrário. Independente da modalidade que o aluno escolhe para fazer uma graduação, Priscila, é importante a gente ter ciência do nosso compromisso, do nosso comprometimento com aquilo que eu, né, almejo para mim, para minha formação pessoal e para minha formação profissional. Que pedagogo eu quero ser? Que profissional da educação eu quero ser? Lembrando que depois nós vamos ter os nossos alunos lá e a gente tem que lembrar que quando a gente chega na escola, vai ter aquele aluno que vai também dizer: professor, eu não fiz o trabalho, eu esqueci de entregar, eu não sabia que tinha prova, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de realmente, né, no momento que você escolhe fazer uma graduação, que você também se permita, né, estudar, se permita fazer a gestão do seu tempo para acompanhar o curso, para acompanhar as disciplinas, para que você realmente, né, tire a média para passar, que é média 7, e consiga passar para o próximo semestre e completar aí os 4 anos de curso, que não é só esses 4 anos, né? Dentro dos 4 anos existe, né, as disciplinas teóricas, existem os estágios, existem as práticas, os laboratórios virtuais, as atividades complementares que são importantíssimas durante o curso, a própria extensão, né? O que é a extensão? Na verdade, a instituição ela prepara vários projetos de extensão. Projetos de extensão é um trabalho de responsabilidade social. Então, eu pego um projeto que já está pronto, que a gente já tem desenhado dentro do curso, e o aluno aplica esse projeto num espaço, num local. E essas horas, elas entram dentro do sistema para serem validadas, que também vale, né, para o fechamento da tua carga horária dentro do curso. Então, perceba a grandeza que é a matriz curricular do curso de pedagogia e o tanto de conteúdo, de ações, né, de situações que você vai vivenciar durante esses 4 anos, tá bom? Prof, uma coisa bem interessante que se tu puder explicar pra gente um pouquinho é sobre a brincadoteca, que também faz parte aí do curso de pedagogia e, se eu não estou enganada, ela tem tanto no ambiente virtual como em alguns polos de apoio presencial, é isso? Priscila, bem importante a tua pergunta e assim, a brinquedoteca, na verdade, ela acontece de 2 maneiras. Em espaço físico, né, que tem polos que a gente tem a brinquedoteca física e também a gente tem a brinquedoteca de forma virtual, né, que a gente tem, então, a trilha, um espaço, né, da brinquedoteca onde a gente traz atividades, a gente traz sugestões, a gente traz materiais complementares para que esse nosso aluno possa desenvolver essa atividade no campo. E é muito interessante a brinquedoteca porque o aluno, ele vai pensar numa atividade, mas não é ele pensando numa atividade sozinho. E aí, quando você me fez aquela pergunta lá no começo sobre as questões das relações interpessoais, se isso é trabalhado no curso, de que forma que é trabalhado, durante o próprio curso, os alunos precisam interagir entre eles precisam ter esse contato entre seus pares, né, que estão ali durante o encontro. Então, em grupos, eles vão, então, pensar nessa atividade, pensar num planejamento com objetivo geral, objetivo específico, né? O que vai ser avaliado, a faixa etária que vai ser aplicado essa atividade e eles vão para o campo. Eles vão para o mesmo campo? Claro que não, porque eles estão em lugares diferentes, mas eles vão aplicar o mesmo projeto que eles pensaram juntos. Então, por exemplo, a disciplina Lúdico e Musicalização na Educação Infantil tem brinquedoteca. Então, esse aluno, por exemplo, ele pode aplicar, se o polo dele tiver a brinquedoteca física com crianças no polo, então ele convida crianças, tem toda uma orientação na trilha, autorização, né? A família tem que estar junto. Às vezes, as próprias alunas trazem os seus filhos para participar desse momento e eles fazem aquela atividade ali com aquelas crianças, né? Com aquelas crianças que estão ali, fazem tudo direitinho e depois eles vão olhar para ver se os seus objetivos, se aquilo que eles planejaram foi alcançado. A mesma coisa quando eles vão para o campo. Eles preparam tudo direitinho ali, planos de aula, o objetivo, né? Constrói todo esse cenário
E quando eles vão para o campo, eles aplicam essa atividade e também vão perceber se aquilo que eles prepararam, se aquilo que eles almejaram deu certo, se aconteceu de fato. Eles fazem os registros, né? E depois eles montam ali, né, o portfólio, o relatório da atividade, mostrando então para o seu tutor externo e para os demais membros, né, que fazem parte da sua equipe, como se deu de fato essa atividade no campo. É muito bacana, é um momento bem rico. A gente recebe, assim, relatos e portfólios muito interessantes dos nossos alunos desenvolvendo materiais, preparando mesmo, né? Construindo, às vezes, jogos com essas crianças e deixando na escola. A gente tem muitos relatos dos alunos construindo materiais, né, que está vinculado à brinquedoteca, à atividade da brinquedoteca, e esse material ficar na escola. Então, querendo ou não, né, já é um material que fica ali também de suporte para essa turma, para essa escola. É um trabalho bem significativo. Muito significativo, muito interessante também. Prof, e no final da graduação, me conta, é preciso fazer o famoso TCC, o trabalho de conclusão de curso? Como é que funciona? Então, no curso de pedagogia, nessa nova matriz, na matriz nova, nós não temos mais o trabalho de conclusão de curso. Por que nós não temos? Porque o nosso aluno, desde o primeiro módulo, Priscila, desde o primeiro módulo, ele está de alguma forma fazendo pesquisa, né? Trabalhando com a questão da iniciação científica. Ele desenvolve, ele precisa trazer fundamentação teórica, porque desde o primeiro módulo, lá na atividade prática, ele precisa desenvolver um trabalho com fundamentação teórica. Então, querendo ou não, ele já vai construindo, né, essa bagagem teórica durante o seu curso. Então, seja a prática, seja o estágio, a própria brinquedoteca que eu comentei antes, esse aluno também precisa trazer fundamentação teórica. Então, a gente não tem o projeto de ensino, mas nós temos várias atividades que, no final das contas, se dá também num grande projeto de ensino, percebe? Num grande trabalho de graduação, porque o portfólio, por exemplo, que eu falei para vocês lá no começo, que acontece nas práticas, é como se fosse um diário de campo mesmo, né? É um portfólio para o nosso aluno depois usar até mesmo quando ele for para o campo, para quando ele estiver em sala de aula com a sua turma de verdade ali, que é sua, né? Que não está ali como regente, né, fazendo uma situação para o curso ou para a disciplina. Então, é bem expressivo dessa forma. O aluno ele já vai construindo essa fundamentação teórica, essa escrita prática, vamos dizer assim, desde o primeiro momento no curso de graduação em pedagogia. Ah, perfeito. É bem isso, faz total sentido e por isso não há necessidade desse TCC, digamos assim, porque tu faz um trabalho ao longo do curso inteiro, com certeza. Prof, e na sua opinião, assim, diante de tudo isso que a gente viu que é bastante coisa, e nem tudo, assim, são rosas, digamos, né? Tudo na vida tem dois lados. Eu queria que a senhora contasse pra gente, na sua opinião, assim, quais são as fluências e quais são os desafios principais que os graduandos em pedagogia enfrentam? O que a senhora acha que vale a pena colaborar aí com o pessoal que está curioso? Então, os desafios são diários, né? Eu estou em escola, né? Então, não é porque eu sou a coordenadora do curso que eu não estou em sala de aula, né? Então, eu estou no chão da escola, podemos dizer assim. E os desafios são constantes, porque as crianças, elas mudam sempre, né? São sempre crianças diferentes, cada criança tem um perfil, cada criança tem um jeito de aprender, então o desafio é constante. O mais importante é o meu compromisso com aquilo que eu escolhi fazer. Se eu escolhi ser pedagogo, professor de crianças, né? Vamos dizer assim, de jovens e de adultos, na verdade, é esse olhar que eu tenho que ter, né? Quem eu sou, né? O que eu quero deixar, né, de relevante, né? Qual o meu papel nesse cenário, nessa história? Então, eu preciso ser protagonista dessa história, né? Disso tudo que eu construí durante esses 4 anos, trazendo o melhor de mim, né, para essa educação, para esses alunos que estão ali na escola.
Não é só, claro, é importante o salário, é claro que é importante, mas principalmente, né, a doação, né, a pedagogia, a educação também é se doar, né, é você se colocar também, né, olhar para esse outro que está ali na escola, né, e dar essa atenção necessária. Então, a gente sabe que existem realidades diferentes que você vai encontrar, né, crianças com situações de vida, muitas vezes, que vai precisar de um olhar diferenciado, né? Então, isso tudo faz parte da vida do pedagogo, e eu acho que esse é o desafio mesmo, né? A gente realmente pensar sempre o melhor de mim, né? Aquilo que eu gostaria que não faltasse para mim, que não faltasse para esses alunos, né? Para essas crianças, né? Que eu acho que eles que são a base, né, do futuro aí, e a gente precisa fazer o melhor para que eles possam fazer o melhor pela gente quando a gente precisar deles também, né, de alguma forma. Com certeza, né, a reciprocidade, sem dúvida. Bom, e a prof, ela já comentou com a gente que o pedagogo, ele trabalha ali na sala de aula, mas ele pode atuar em outros locais, outros espaços. Ela já deu alguns exemplos também, inclusive falou da especialização em educação infantil, né? Uma pós que se pode fazer depois da graduação. Prof, tem mais alguma outra? Poderia destacar algum outro tipo de especialização, assim, que talvez o mercado necessite, que seja interessante para quem é formado em pedagogia fazer também? Então, existe agora a pedagogia empresarial, né? Então, é um campo que está vindo com tudo, assim, né? A questão das tecnologias, então, a questão da literatura infanto-juvenil, porque, por exemplo, a gente tem as editoras, seja editoras de livros, né, didáticos, para escola particulares, mas até histórias, né, infantis, precisa desse profissional pedagogo para ver com relação à escrita, à faixa etária, né, à linguagem, se está adequada. Então, é um profissional bastante requisitado. Então, é uma especialização que eu acredito que tenha bastante campo. E outra especialização também é a pedagogia hospitalar. Então, as crianças, né, que de alguma forma estão aí acamadas, né, não podendo se fazer presente nas escolas, esse profissional da educação é contratado para se fazer presente, então, lá dentro do hospital, né, para poder fazer, então, aí, né, a mediação daquilo que está sendo estudado na escola para esse aluno que está no hospital, que está acamado. Então, é um campo também que está em bastante evidência, assim, com relação à formação. Mas é assim, né, Priscila? É aquilo que brilha os olhos. O aluno tem que buscar uma especialização a partir daquilo tudo que ele estudou durante os 4 anos, porque ele é bastante conteúdo, né? É bastante assunto. Então, a gente tem desde políticas educacionais até a metodologia e conteúdos básicos de ciências naturais e saúde infantil. A gente tem disciplinas de gestão educacional e disciplinas de educação e diversidade. Então, são vários contextos. A questão da alfabetização e letramento, né? Sempre é importante a gente ter um pedagogo que saiba alfabetizar, né? Isso é o principal. O pedagogo ele tem que ter essa construção teórica bem firme. Então, uma especialização nessa área também é muito relevante, porque quando a gente sabe que muitas vezes a criança não se alfabetiza logo no primeiro aninho, né? No primeiro ano do ensino fundamental. E ela pode se alfabetizar até o 2º ano, né? 3º ano, dependendo aí da localidade que o aluno esteja. Mas, geralmente, né, até o 2º ano, esse aluno tem que estar alfabetizado. Então, é importante que esse pedagogo também tenha uma especialização nessa área, até para poder garantir de alguma forma essa alfabetização desses alunos ali a partir do 2º ano do ensino fundamental. Nossa, legal, são muitas oportunidades também na parte de especialização, né? E, como a senhora falou, durante os estudos são feitos muitos trabalhos, anotações e tudo mais. E se a pessoa gostar mais deste lado, é possível também se dedicar exclusivamente para a área da pesquisa, não? Com certeza. E aí entra aqui o mestrado, o doutorado. Então, o aluno tem também essa possibilidade, né, de fazer um mestrado na área da educação, um doutorado na área da educação e realmente trabalhar com pesquisa,
ou ainda trabalhar com projetos de extensão. Então, existe aí sim um campo, mas não só para a área do pedagogo, né? Isso para todas as áreas de formação de professores. O mercado é grande, sim. A gente tem aí projetos como o PIBID, por exemplo, né, que é o Programa de Iniciação à Docência, né? Então, também esse aluno pode estar participando desse projeto e aí está trabalhando com pesquisa, está trabalhando com prática. Então, são muitas oportunidades aí que esse profissional consegue ter também durante e depois da graduação. Sim. E além disso, se a pessoa quiser empreender, por exemplo, é possível ser um pedagogo autônomo, digamos assim? Teria como? Sim. Na verdade, ele pode atuar como professor particular, alunos que têm dificuldade de aprendizagem, ele pode trabalhar, né, em casa, fazendo ali, então, atendimento para tirar dúvidas, fazer os exercícios com essas crianças, como uma aula reforço, né, como a gente dizia antigamente, assim, né, aula reforço, mas seria esse trabalho também, né, o pedagogo ele pode fazer isso de uma forma muito tranquila, claro, né, nessa questão de empreender e montar a sua própria escola, né, o pedagogo também pode abrir a sua escola e é isso, assim, acho que de uma forma geral, ele com certeza ele tem caminhos aí para poder seguir tranquilamente a sua formação. Sim, tem consultoria. Exato, eu ia perguntar. Consultoria, por exemplo. Tem muitas empresas que contratam o pedagogo para olhar o material, para validar esse material, para escrever, por exemplo, o material. Então, o pedagogo ele pode também atuar na escrita de materiais, né? Seja materiais lá para a educação básica, como para o ensino superior, claro, com a devida especialização. Então, o mercado é bem amplo para esse profissional da educação, com certeza. Ele não vai ficar parado, só se ele quiser, porque mercado tem. Sim, perfeito, prof. Para finalizar, então, se tem alguém ainda que está em dúvida, está pensando em cursar pedagogia, tem algum recadinho, algum conselho que a senhora gostaria de dar? Fica à vontade. Então, deixou um conselho. Acho que fazer pedagogia é uma decisão importante e gratificante, né? Então, quem gosta de trabalhar com crianças, com jovens e com adultos, e principalmente, né, que tenha paciência, está no lugar certo, escolheu a profissão correta. Então, assim, alguns conselhos que eu poderia estar passando é realmente assim, é vocação. Avalie a sua vocação. Pergunte a si mesmo se você gosta de ensinar, se você gosta de estar com crianças, né, com jovens e adultos, e se você está disposto a contribuir com o desenvolvimento dessa pessoa, né, o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento social, se você está preparada para assumir esse papel. E, claro, conhecer principalmente a grade do curso, olhe as disciplinas que fazem parte desse curso que você está escolhendo, né? Que no caso é a pedagogia. Olhe essas disciplinas e veja se isso te atrai de alguma forma, se na verdade é isso que você quer para você, porque a gente trabalha na pedagogia, perceba que a gente trabalha a questão, né, da educação infantil, dos anos iniciais no ensino fundamental, a educação especial, a educação de jovens e adultos, a gestão educacional. Então, se você gosta de atuar nessas áreas, né, então você está no curso correto, né? Então, é bem gratificante mesmo, né? Então, é isso. Eu acho que é ter vocação, é olhar e ver se realmente eu tenho interesse em fazer a mudança, né, na minha comunidade, a mudança na vida de alguém, de uma criança, de um jovem ou de um adulto, no que diz respeito à aprendizagem. Tá bem? Perfeito e ótimo conselho. Coordenadora Ana Clarice, do curso de Pedagogia da Unicelv, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente no Pode Perguntar, por ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado todas essas informações com a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada.
O episódio 28 do Pode Perguntar fica por aqui, mas você pode acessar o portal Uniaselv e conferir todos os cursos disponíveis, que vão desde cursos livres, passando por técnicos, profissionalizantes, graduações e pós-graduações. E no site você também encontra mais informações sobre os cursos, todos eles, tá, gente? Como se inscreve, como se matricula, além das últimas notícias da instituição. Siga as redes sociais oficiais da Uniaselv, por meio delas você também acompanha novidades, dicas, eventos e muito mais. Nos polos da Uniaselv você fica por dentro de condições especiais que cabem no seu bolso, e a gente fica por aqui com a técnica de Patrick Mack e eu, Priscila Araújo. Vejo vocês em um próximo episódio. Até lá, tchau! O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história, com a Uniaselv dá pra realizar. Construa sua própria história, com a Uniaselv. Com a Uniaselv, você chega lá. Uniaselv.